Mari, me ajuda. O que um engenheiro civil que está entrando numa empresa com uma obra já em andamento precisa analisar para ele conseguir tocar essa obra? Vamos falar sobre isso hoje na sessão Mari, me ajuda? Com look novo, inclusive, meus queridos. Então vamos lá, né? Preparei uma apresentação aqui para vocês, uma aula. Foi uma pergunta de um seguidor. Muito obrigada, a sua pergunta é muito pertinente e eu queria tratar desse assunto com vocês. Por quê, né? A gente fala de entrar em uma empresa, as empresas podem estar com as suas obras em andamento e o que a gente precisa fazer para tocar aquela obra, tá? Então vamos lá aqui, meus queridos. Deixa eu passar apresentação, não assim que eu quero, olha só, né? Então, o que a gente precisa saber? Se você é engenheiro civil, engenheira civil, está entrando numa obra já em andamento, o que é que você precisa analisar para conseguir tocar essa obra em andamento, tá? Então, vamos lá, né? Vou começar passando aqui. Essa aqui foi a pergunta do Felipe, né? Gostaria de saber como o engenheiro que está entrando numa empresa já com uma obra deve procurar conhecer para poder conhecer a obra para poder tocar ela, tá? E aí eu levo em consideração para responder isso duas questões, né? A gente precisa levar em conta os aspectos técnicos da obra em si e os aspectos também em relação à empresa, em relação aos processos dessa empresa, que a gente chama de cultura empresarial, cultura da empresa, tá? Em relação à obra em si, em relação ao aspecto técnico, e claro, né, gente, se você não é inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve, tá? Me segue lá nas redes sociais também, @mariana.burato e @interativa.engedu. A gente precisa, primeira coisa, verificar os projetos. Os projetos são extremamente importantes, né? No sentido do que, se os projetos estão atualizados, se a gente tem o jogo de projetos completos para aquela obra, quem é o escritório que está fazendo, se esses projetos eles têm as informações necessárias para a execução da obra ou não, né? Está faltando alguma coisa ali, né? Fazer uma vistoria de inspeção para saber em que pé que está essa obra. Por quê? Porque vamos supor que você está vistoriando, entrou na obra agora e a alvenaria está feita, por exemplo. A fundação está feita, a alvenaria está feita. Se isso der algum problema posteriormente, você não pode ser responsabilizado por isso, porque você não estava lá enquanto foi feito. Então, entender aquela obra, analisar aquele projeto, ir para a obra, fazer uma vistoria mesmo, o que foi feito, o que não foi, compreender aquilo e fazer um relatório, e o seu supervisor assina, tá? Isso é extremamente importante, para você se precaver, para você se garantir, tá? Inclusive junto ao CREA, que você vai emitir a RT, né? Tá aí um dos pontos aqui, inclusive, tá? Deixa eu mudar, deixa eu fazer isso. Isso aqui fica muito legal, hein? Não fica. Fica assim, tá? Verificar o diário de obra, se está preenchido corretamente. Mário, não tem diário de obra. Aí deu ruim, né? Você vai ter que investigar um pouco melhor essa obra e muito provavelmente vai usar aí os funcionários da mesma, tá? Fazer reunião com a equipe, encarregado, o mestre, tá? Para entender o andamento e sem julgar, tá? Para entender mesmo, para se apresentar, falar, olha, eu sou engenheira tal, vou cuidar da obra aqui de vocês. Queria entender um pouco mais como que era o trabalho que foi feito até aqui, o trabalho do outro engenheiro, do outro profissional, quem quer o que está aqui na empresa, conhecer essas pessoas, tá? Por quê? Porque o seu trabalho vai depender do trabalho deles. Então, é extremamente importante que você faça isso, tá? Verificar o cronograma entre o que foi planejado e o que foi executado, já se tá com atraso no cronograma, se não está, né? Qual que é a previsão de término ali daquela obra, verificar o orçamento de obra também, se tem orçamento, né? Provavelmente tem, mas que pé, né, que tá esse orçamento? Ele tá dentro, a obra está dentro do orçamento, não está, já furou algum item, não furou ainda, está quase furando, o que você vai precisar fazer? Porque isso é função também do engenheiro civil, porque lembra que o engenheiro civil, ele é um gestor de obra, tá? Ele é um gestor. Então, mesmo a gente não executa, a gente executa fazendo o gerenciamento, porque é para isso que a gente foi contratado, né?
Então, dá esses aspectos aí, e claro, né? No seu contrato de trabalho, ele precisa estar, se você é responsável, está se responsabilizando por essa obra, precisa estar bem específico que você está pegando essa obra num determinado ponto, tá? E na sua ART que você vai preencher, você precisa descrever isso também, tá? Então, se tinha um outro profissional, esse profissional procedeu à baixa da RT, e você precisa colocar, informar no campo de observações mesmo, tá? Porque não está atrelado. Você vai colocar no campo de observações a RT antiga, que, obviamente, o seu contratante tem, e deixar nas observações a partir de qual ponto que você está pegando aquela obra, tá? E aí você coloca junto para a sua guarda esse relatório de inspeção predial que você fez. Isso é extremamente importante para se resguardar. Veja aqui que são aspectos técnicos mesmo, né? De dia a dia. E claro que você não vai fazer isso em uma reunião, 2 reuniões. Talvez você precise de alguns dias para analisar tudo isso que está acontecendo com aquela obra já em andamento. É como se você estivesse pegando um trem em movimento, né? Aquela obra está rolando. E eu não sei qual é em qual estágio essa obra está, né? Mas você precisa analisar isso. Tecnicamente, tem condição, né? Porque você está ali verificando o projeto, verificando a parte mecânica da coisa, tá? Mas aí tem uma outra parte que é extremamente importante também que a gente precisa ver, que é em relação à cultura da empresa. Como que a empresa funciona, né? Quais são os departamentos, como que é o fluxo de trabalho, quem faz as solicitações de compra, né, da obra, quem solicita os insumos? Ah, é o engenheiro? Tá bom. Então, para você fazer isso, alguém vai te passar ou você vai fazer? Então, isso está de acordo com o cronograma? Qual que é o fluxo ali dessas solicitações? Né? Você solicita para quem? Com quanto tempo de antecedência? Como que é a sua relação com a pessoa que faz a compra dos insumos, o pessoal que faz a compra? Como que é a sua relação com o pessoal que faz o planejamento? Se é o mesmo, você que vai fazer o planejamento? Qual é a sua relação com o departamento de compras? Porque o seu planejamento está atrelado também com o trabalho do departamento de compras, de suprimentos. Por quê? Porque se você não passar tempo, ele não tem tempo, com tempo de antecedência, não tem tempo para comprar esse insumo. Se não tem tempo para comprar, chega atrasado na obra, atrasa o seu cronograma. Tá? E aí vai ficar naquela briga horrível, vou falar uma briga inútil, porque de certa forma é entre engenheiro de campo e engenheiro de escritório. É um negócio horroroso, né? Que acontece na área, tá? Se usa software ou algum tipo de ferramenta, se você conhece, se não conhece, tem que aprender, vai ter que aprender, e nem sempre as pessoas estão disponíveis para te ensinar, então você vai ter que pegar um tempo aí do seu dia ou da noite, para poder compreender melhor essa ferramenta e saber usar, né? As notas fiscais que chegam na obra, elas são enviadas para quem? Quem que analisa? Você tem estagiário na obra? Tem algum tipo de assistente, de auxiliar que verifica isso? Tá? Ou não? Lança no sistema, não lança? Enfim, compreender mesmo esse processo de trabalho. Como que as pessoas recebem as sugestões de melhoria? Porque quando a gente chega numa empresa, a gente não chega achando que a gente é o rei, né? A gente só faz isso quando a gente é filho do dono, que pouco provavelmente seja o seu caso, ou o caso das pessoas que estão assistindo o vídeo, você só me fala, tá? Mas a gente geralmente chega observando ali a cultura da empresa e percebendo como que as pessoas aceitam essas sugestões. Porque uma coisa é eu falar, uma coisa é você ouvir, nossa, aqui na nossa empresa a gente super aceita sugestões de melhoria. Mas aí você vai conversar aí você percebe que as pessoas são muito antigas, e na sua conversa com as pessoas, quando você fala as coisas, faz as suas sugestões, as pessoas aceitam de mau grado. Então, a prática é diferente a ação é diferente daquilo que é falado, né? Não vou nem falar da teoria, mas uma coisa é a gente achar que a gente recebe muito bem as críticas e sugestões. Outra coisa é, de fato, as pessoas que trabalham receberem bem essas críticas e sugestões. Então, perceber isso, né, ter um olhar atento a isso, faz parte, é muito importante, tá? Tem algum relatório que precisa ser entregue? Relatório para cliente, relatório para investidor? Com qual... como é feito esse relatório? É você que faz, outra pessoa que faz? Quanto tempo ela leva para produzir? Tem alguma coisa que você, enquanto engenheiro da obra, precisa entregar para ela? Por exemplo, quando eu fazia os relatórios de investidores,
eu precisava de pelo menos uns 5 dias para fazer os relatórios, né? Enfim, e aí eu precisava da fotografia da obra. Eu não ia na obra todo dia para tirar foto, então eu precisava que o engenheiro da obra me mandasse, né, essas fotos. Não dá para mandar no último dia, por exemplo, porque a gente precisa trabalhar a imagem, nananã, essa coisa toda, verificar o que é o que e tal. Então, isso precisa ser passado para você, né? Aí, se ninguém te passou, você precisa perguntar, né? Que é o seu papel, é a sua função como engenheiro. Como engenheiro, vai ser exigido muito, muito, muito de você, independente da sua idade, independente do seu tempo de formação, independente do seu tempo de experiência. As pessoas, as empresas exigem muito, o trabalho exige muito. E se não estão exigindo ou ninguém te falou nada, você precisa fazer as perguntas, tá? Entender melhor como que é esse processo, tá? Os relatórios para gerente, né? Verificação cronograma, o cronograma é semanal, diário, semanal, quinzenal, você entrega relatório, tem reunião, como que funciona isso, né? Então, ficar atento em relação a esse processo, a cultura da empresa, isso é extremamente importante também, tá? Além disso, se lembra, né? Não esquecer aqui que você está entrando na empresa agora, observar primeiro, falar depois. A gente observa, compreende, fala depois. Observa, compreende, fala depois. A gente não sai falando ali a nossa opinião, porque a gente precisa entender primeiro, tá? E esse entendimento, ele passa pelo não julgamento. Ai, mas eu não concordo com isso. Você não está na posição de concordar ou discordar. Agora você está na posição de compreender como que é a cultura da empresa. Ponto. É isso, tá? E aí, com o passar do tempo, se você vai percebendo algum andamento da coisa ali, aí você olha e fala, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, enfim, e vai tentando fazer as sugestões. E se chegar um momento que você fala assim, nossa, isso aqui acho que não vai dar para mim, você sai. É assim que as coisas funcionam, tá? Esclareça, né, o que a empresa espera de você, o que você espera da empresa, também deixar isso claro, né? Lembrar que a gente é profissional de nível superior, eu não sei qual é a sua jornada, o seu contrato de trabalho, se é via PJ, se é CLT, mas esclarecer o que a empresa está querendo de você e o que você está querendo deles é extremamente importante, tá? Usar a liderança para cativar os funcionários, investigar o engenheiro antigo profissional que tocava a obra, por que ele saiu, o que aconteceu, né? Investigar junto a esses funcionários de campo de obra e também junto aos funcionários internos, que também conhecer eles, né, gente? Porque eu sei que obra é muito puxado, é complicado, a gente fica o dia inteiro, entra às 7 e vai saber que horário a gente vai sair, o que eu acho extremamente errado também, tá? Mas é muito fácil a gente se afastar do pessoal do escritório e achar que o nosso trabalho está dissociado do deles, né? Porque eu toco a obra. E esse é um pensamento muito vigente, assim, na construção, né? Porque eu toco a obra só existe por causa de mim. Não, querido, não é só por causa de você, não, tá? Na verdade, a obra se tocaria sozinha. Então, o funcionário não precisa tanto de você, né? Você é um auxílio ali, você é o gestor, é aquela pessoa que vai olhar e encaixar as peças necessárias ali, tá bom? Mas também precisa do trabalho de quem está planejando, do trabalho de quem está comprando, do trabalho de quem está pagando as contas, do trabalho de quem está recebendo essa nota, tá? Então, de quem está contratando, por exemplo. E aqui eu estou levando em consideração que é uma construtora já, então, que tem os seus departamentos aí bem definidos. Então, tentar conhecer essas pessoas que estão dentro do escritório também, tá? Isso é extremamente importante e vou te falar que vai fazer toda a diferença para o seu trabalho de dia a dia na obra, tá? E fazer o melhor que você puder, né, gente? Claro, e com o melhor que você puder, com as ferramentas que você tem, eu tenho certeza que você vai ter muito, muito, muito sucesso, tá? E aí, claro, eu vou aproveitar aqui fazer o meu merchan. Se você chegou até o final, já comenta aqui, cheguei, Mari, assisti até o final. Aqui, se tem alguma outra dica também para passar para o nosso colega que está iniciando em uma empresa, em uma construtora, já com uma obra em andamento, e queria saber quais são os aspectos que ele precisava compreender
para poder tocar essa obra em andamento, já coloca aqui nos comentários também, é sempre uma alegria. E se você precisa de ajuda mais específica, uma orientação mais específica, eu tenho as inscrições abertas para sessão de consultadoria online. Você pode entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp também, ou pelo Instagram, ou deixar um comentário aqui, enfim, com o seu e-mail, que eu entro em contato também, certo? E óbvio, né, gente? Aqui, esquecer de se inscrever no canal se você já é inscrito, me seguir nas redes sociais, meu perfil pessoal mariana.burato, no Instagram, e o meu perfil da Interativa, @interativa.engedu, e os meus cursos lá na Interativa, www.interativaportal.com.br, cursos de capacitação profissional. Eu tenho certeza, para expandir aí para expandir o seu portfólio, expandir a sua atuação profissional e, claro, te ajudar a ser bem remunerado na sua área, certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, me contem aí o que acharam do meu look, te vejo em breve, até mais, tchau, tchau.